brócolis porque ele não gosta disso, ninguém gosta, mas, enfim, é o cerimonial, professor, a gente faz isso, então vamos lá. Então, então vamos lá. O professor Losandro é graduado em Filosofia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, e no Juí, né? Tem um mestrado e doutorado em História da América pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. É professor associado na Universidade Federal de Grande Dourados. Entre 1993 a 2000, atuou como professor e assessor de movimentos sociais populares no Rio Grande do Sul, tais como o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais e o Movimento Nacional de Direitos Humanos. De 2000 a 2007, foi professor na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, e na Ijuí do Rio Grande do Sul. Desenvolveu estágio pós-doutoral na Universidade de Jaén, na Espanha, em 2010, e no IFISH, na Unicamp, em 2016. Áreas de ensino e pesquisa são estudo de gênero, história das mulheres, memória e migrações. Participa como pesquisador do GT de trabalho do Claxo, Feminismos, Resistências e Processos Emancipatórios, e do Grupo de Investigação Fundo Cultural Francês da Universidade de Jaén, Espanha, na temática Gênero e Cultura. Suas principais publicações incluem as obras História das Mulheres e Representações Sociais, Abordagens Interculturais, Temas sobre Gênero e Interculturalidade, Educação, Gênero e Movimentos Sociais, um diálogo necessário, Saberes da Terra, Teorias e Vivências, Viajeras entre dois mundos, As Mulheres e a História, uma introdução teórico-metodológica, Leituras de Gênero e Interculturalidade, Mulheres Kaiowá e Guarani, Expressões, alguns apontamentos sobre história oral, gênero e história das mulheres, Do Silêncio à Palavra, História e Memórias de Mulheres na Perspectiva de Gênero no Meio Rural, no Noroeste do Rio Grande do Sul, Dicionário Crítico de Gênero. Esses são alguns destaques, entre muitos, e muitos artigos publicados em periódicos científicos e muitos capítulos de livros, né? E o professor Losandro ainda coordena a Cátedra Unesco em Gênero, Diversidade Cultural e Fronteiras da Universidade Federal de Grande Dourados, cátedra da qual o professor Robson Laverte, né, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, também faz parte, que muito nos honra. Então, pessoal, eu acho que nós estamos aqui para ouvir o professor Losandro, então eu gostaria de convidá-lo para a mesa, por favor, professor, né? E eu gostaria de convidar para integrar a mesa também o professor Robson Laverde, né? Por favor, professor. Né? E a gente já vai dar início às atividades, à conferência do professor Losandro. Eu só gostaria de fazer uma coisa para vocês, né? Fazer uma referência a algo muito trágico que aconteceu aqui em Ponta Grossa essa semana. Né? Nós todos sabemos que a jovem Lidiane Oliveira, de 24 anos, foi brutalmente assassinada essa semana. Né? Então, que essa noite, que essa aula inaugural do PPGH, fique como uma homenagem à Lidiana e todas as mulheres que são, né, assassinadas brutalmente, né, no Brasil afora, e a gente vai falar um pouco sobre isso essa noite também. Tá? Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada, professor Losandro, por ter aceitado o nosso convite, é uma honra para nós recebê-lo aqui, tá? E agora eu passo a palavra, tá? Obrigada. Boa noite a todos e todas. Desculpe, eu esqueci. Vai passar uma lista, gente, então eu gostaria que vocês preencham, porque vai ter um certificado de 3 horas para todo mundo que participar dessa noite, ok? Por gentileza. Bom, primeiro dizer que é uma satisfação estar aqui e recebê-lo na UEPG, Losandro. É um momento importante para a instituição, para todos nós, para o programa, mas também para os nossos estudantes e para a gente que interage já há algum tempo, né? Então, esse momento de contato, de trabalho conjunto aqui e de todas as parcerias que vamos estar aqui para as nossas universidades. Antes de passar para a fala do Losandro,
muito nos honra nessa noite, alguns recados importantes, né? Gostaria de falar também da primeira jornada feminista que estamos organizando aqui na UEPG, organizada pelo Laboratório de Estudo de Gênero, Diversidade, Infância e Subjetividade, aqui da universidade, que vai acontecer de 4 a 5 de abril de 2019, aqui no campus Uvaranas, intitulado Violências de Gênero na Contemporaneidade. Algumas informações importantes para aqueles que querem participar como ouvintes ou inscrição de trabalhos, né? As inscrições de trabalho vão acontecer de 1º de março a 25 de março, ainda tem tempo, e para ouvintes até o dia 2 de abril. Lembrando que a inscrição é apenas de R$10. Né? Bom, nesse momento que a gente recebe o Losandro, é um momento também importante da segunda edição, né? Segunda edição. Dando retorno? Segunda edição do Dicionário Crítico de Gênero, que ele está trazendo alguns volumes aqui, a gente gostaria de mostrar para vocês, que é uma edição muito importante, porque foi premiada de Ciências Humanas em 2000, sendo uma publicação importante no campo dos estudos de gênero. Então, temos alguns exemplares aqui, que ao final da exposição dele, da atividade, para aqueles que quiserem adquirir, tá ok? Bom, pela sua presença conosco. As palavras me alegram. Boa noite a todas. E na linguagem universal de todas estão incluídos os rapazes e todes que fogem dos binarismos. Tá? Eu queria começar dizendo isso. Agradecer imensamente o convite do Robson e da Alessandra. A gente vinha se ensaiando que nem baile, né? Quer dizer, se ensaia, mas não dança, né? E aí agora, finalmente a gente está aqui, um privilégio muito grande poder ver colegas aqui de outros tempos, mas as mesmas caminhadas e lutas, né? E para mim é uma alegria muito grande, Robson, Alessandra, me fizeram o convite. Foi uma alegria muito grande poder hoje de manhã discutir com o Pet algumas questões maravilhosas, esse pessoal potente que faz parte aqui do curso de História da UEPG. Nós estamos precisando de gente potente no Brasil hoje, né, pessoal? Gente potente, né, num país medíocre que estamos vivendo. Mas, enfim, eu sou meio bocudo, então eu vou sair um pouco do protocolo, mas antes disso eu gostaria de falar rapidamente que é uma alegria muito grande poder contar com a presença e a colaboração do Robson na Carta da Unesco. A Carta da Unesco é um selo que a Unesco de Paris nos deu há 5 anos na universidade pelo trabalho de um coletivo de companheiras e companheiros na temática gênero, diversidade e fronteiras. Esse selo que a Unesco nos dá é um selo de reconhecimento, não só pela produção acadêmica, mas também pelas práticas e reflexões epistemológicas em relação ao termo gênero. E para mim é uma alegria muito grande, importante, contar com alguém como o Robson, que integra a Carta da Unesco, constrói conosco sinergias, não apenas epistemológicas, né, pessoal, mas subjetivas, né, do ponto de vista acadêmicas nessas questões todas. E a Carta da Unesco hoje ela integra 17 instituições internacionais, dentre elas, essas 17 instituições internacionais são 18 pesquisadoras de 12 países, e no Brasil nós estamos hoje num grupo de aproximadamente 19 pesquisadores, dentro do qual, então, o professor e colega Robson Laverde integra. E são grandes, porque nós sabemos que a palavra gênero, no Brasil, nos últimos anos, virou uma palavra maldita, né, pessoal? Inclusive, esse aqui é o Index Librum Prohibirum, né, pessoal? Esse é o livro proibido que vai ser queimado daqui a pouco. Eu vou mandar para Damares, tá, pessoal? Eu estou pensando em mandar gratuitamente para Damares. Eu tenho medo é que logo assim que receba, eu vou ser preso e condenado, né, pessoal? Mas eu só quero rapidamente dizer que o dicionário, na sua segunda edição, hoje está com 166 verbetes de
e 52 pesquisadoras que contribuem com ele e com a apresentação da Michelle Perrot. Foi um trabalho homérico, né, hercúleo, porque envolver 150, organizar 150 pesquisadoras na segunda edição, revisando, introduzindo mais verbetes no dicionário, foi um trabalho bastante grande. Eu, a professora Ana Colling, nos orgulhamos muito de poder ter, na verdade, não só no Brasil, mas na América Latina e na Europa, contribuições fundamentais de pesquisadoras e pesquisadores que são especialistas na área no qual escreveram esses verbetes. Tá? Então estamos, na verdade, está saindo do forno. Foi a semana passada que nos chegou essa segunda edição. Eu queria reforçar isso. E, claro, nós em 2006 tivemos o privilégio de ganhar o prêmio Abel no primeiro lugar de Ciências Humanas e Sociais pelo Dicionário Crítico de Gênero. E agora acho que vai ser proibido. Mas, enfim, eu queria agradecer muito novamente o convite e dizer que esse é mais um passo que a gente se aproxima da Universidade Estadual aqui de Ponta Grossa, junto com vocês, alunas, alunos, professores, professoras, para esse trabalho de sinergias. Nós precisamos hoje construir sinergias no momento em que vocês muito bem sabem, que estamos passando no Brasil, na América Latina e, por que não, né, no mundo. Tá? Bom, enfim, eu fiz um borrador, tá, pessoal? Eu fiz um paper aqui de algumas ideias no qual eu venho trabalhando e discutindo nos últimos anos. Antes de eu entrar propriamente no texto, eu só gostaria de ressaltar um aspecto. É um pouco o meu lugar de fala e o meu lugar de escuta dentro desse campo maravilhoso que é o campo da história das mulheres e estudos de gênero. E eu gostaria de dizer que há mais de 23 anos a minha vida pessoal e acadêmica como historiador e militante nas causas do feminismo tem sido, nesses últimos 23 anos, dedicado ao combate de toda e qualquer forma de discriminação, seja étnica, racial ou de gênero. Tá? Embora eu hoje, e aí há outros companheiros que trabalham com a questão da história das mulheres, eu penso que somos poucos historiadores, homens, que hoje trabalham com a história das mulheres, pesquisa profundamente essa perspectiva, e quero dizer que o meu lugar de fala não é apenas um lugar como corpo físico masculino, mas é um lugar que esse corpo, na história, sempre nessa minha história, sempre foi atravessado por atravessamentos performativos. Eu sempre gosto de dizer que o meu corpo é um corpo que se construiu e que se constrói hoje nas teorias feministas. Não só da teorização em relação às teorias, mas também de práticas, que eu gosto de usar, de deconstrução das masculinidades. Uma libertação, eu digo assim, coletiva, de uma luta que eu vivo nesses últimos 23 anos por uma historiografia outra, por uma história outra, uma história não ocidental. Então esse meu lugar de fala e de escuta é um lugar muito situado a partir de minhas construções como filho de mulher camponesa, líder sindical da minha mãe e, por que não, feminista. Não sou declarada feminista, mas eu sei que ela é feminista. Tá? Quero dizer também que hoje, mais do que nunca, esse meu caminho, essa minha atividade está situado muito mais como lugar de escuta. Pelas leituras, pelas significações, por aquilo como eu escuto os lugares, como eu vivo esses lugares junto com as companheiras e companheiros, pelos significados que eu aprendo nesses lugares de escuta. Tá? E esses lugares de escuta atravessam meu corpo, atravessam a minha vida, atravessam a minha experiência. Então, eu me constituo hoje, continuo me constituindo pela interação dialógica que eu vivo com esses movimentos sociais feministas. E eu gosto muito de usar um termo bacana, que eu me construo a partir de uma polifonia, ou seja, são muitas vozes que me atravessam. Né? E essa polifonia povoada por muitas vozes de muitas companheiras que eu convivo e convivi nesses últimos anos. Tá? Então hoje eu me sinto mais território de escuta e que me situo e que me ressignifico cotidianamente.
Porque para nós nos desvincularmos dessa masculinidade tóxica, doentia, que nos constrói enquanto homens, não é um processo fácil. E deve ser um processo cotidiano. Então, um pouco nesse cenário de escuta que eu me situo e falo e dialogo com a questão. Ok? Eu queria deixar isso um pouco claro e situado, porque aqui não é o espaço de ocupar o lugar da fala feminina de maneira alguma. Ok? Muito bem. Então, eu chamei Histórias Outras exatamente porque eu tento um pouco refletir nesse tema que vocês estão vendo aí, é como a história das mulheres sempre foi uma história de resistências. E uma história que nós discutimos um pouco hoje de manhã no PET, uma história feita exatamente pelas fissuras, de como a história das mulheres sempre, no decorrer do processo humano, abalou, desestruturou, não apenas narrativas, mas práticas que na historiografia oficial nós não conseguimos, muitas vezes, enxergar, ver, potencializar. Então, um pouco a ideia desse meu texto, nessa fala, é caminharmos e tentar mostrar um pouco para vocês como a história das mulheres é, na verdade, essa arte inventiva, que é esse reflexo de uma potência feminina que hoje é impossível pensarmos uma história outra, usando o termo do Foucault, Vida Outras, sem pensarmos na história das mulheres como essa potência que nos desconstrói, que nos faz sermos um outro ser de uma outra maneira. Então, o texto vai nessa perspectiva. Okay? Eu vou começar o texto e a gente vai dialogando um pouco com o cenário. Okay? Ou seja, pensar essas práticas de história de resistências das mulheres, eu pego a latino-americana porque nós sabemos muito pouco sobre a história na América Latina, nós sabemos muito pouco da história das mulheres no Brasil, por mais que é uma produção maravilhosa de muitas companheiras que são faróis para nós, ainda hoje, né? Companheiras que vêm não só do movimento feminista, mas de outros movimentos sociais e que reescrevem a história de um outro olhar. Mas nós sabemos muito pouco da história das mulheres latino-americanas. Então, quando nós pensamos a história das mulheres na latino-americana, uma das grandes constatações que hoje nós temos, e isso é marcado, é que essa história é marcada pela comunidade do saber, do ser e do poder, como nos diz Aníbal Quijano. Ou seja, nós sabemos que nós temos que na história das mulheres, principalmente no cenário brasileiro e latino-americano, fazermos as perguntas de quais são as raízes, as matrizes que levaram à negação do outro não eurocêntrico. Então, pensarmos a história das mulheres na América Latina é nós evidenciarmos que essa história foi marcada por um silêncio profundo, principalmente sobre as mulheres negras, indígenas, as mulheres de cor. E é esse período marcado pela colonialidade que comportou em todos esses últimos 500 anos da chegada do conquistador, cotidianidades e trajetórias femininas profundamente marcadas por espaços de resistências. E foram espaços não apenas privados na história latino-americana, mas também espaços públicos que foram vividos diferentemente e desigualmente por mulheres e homens dentro da historiografia ou da história latino-americana. A história das mulheres latino-americanas, e quando eu falo das mulheres latino-americanas, eu estou exatamente falando dessas categorias que eu há pouco citei, ela é exatamente uma história subalternizada. É uma história marcada pelas margens, de mulheres que habitaram as fronteiras e que viveram nesses últimos 500 anos da chegada do conquistador a partir de estratégias informais, silenciosas, e que construíram nessas estratégias informais e silenciosas uma história feita pelas fissuras.
pensarmos essas histórias outras, pensarmos essas vidas outras que não aparecem na historiografia universal, profundamente patriarcal, masculina, hegemônica, é nós pensarmos que essas práticas de resistência, por meio desses espaços outros, espaços que Foucault chamava de espaços heterotópicos, nos mostra que nessas práticas, esses coletivos, essas mulheres, inauguram uma outra história não visível. E pensarmos a partir desses outros espaços é nós pensarmos uma crítica historiográfica a esses regimes de saber. Ou seja, de como esses saberes que nos chegam hoje, não só no campo historiográfico, mas das ciências humanas e sociais, como esses saberes são manipulados, como esses saberes são impedidos de circular livremente, e como esses saberes, de alguma maneira, nos coloca numa encruzilhada e não nos deixam fazermos a pergunta, afinal de contas, quem somos nós em pleno século XXI? Nesse sentido, pensarmos a história das mulheres é nós, aos poucos, caminharmos exatamente tentando entender quais foram as práticas nesses últimos 500 anos do colonizado, da colonizada na história leminitercana. Eu falava hoje de manhã no PET que nós temos que aprender com o Frantz Fanon, naquela obra maravilhosa de 68, dos Condenados da Terra, que o colonialismo não afetou apenas quem é inferiorizada, quem é inferiorizado. Que o colonialismo apenas não desumanizou e subalternizou a mulher negra, indígena, mestiça, mas que o colonialismo bestializou exatamente aquele ser que não se enquadrava naquele imaginário, naquele estereótipo do sujeito do modelo racional, moderno, de homem e de mulher. E é exatamente a partir desse não reconhecimento que a própria colonização vai bestializar o outro, o diferente. Mas não apenas a diferença do ponto de vista identitário, mas a diferença no campo sexual, no campo racial e no campo étnico. Esses processos todos que nós vivenciamos e que vivenciamos ainda hoje na história brasileira e latino-americana, é marcado exatamente por essa colonialidade. E essa colonialidade vai, aos poucos, apontando e definindo quais os saberes que são possíveis ou não de ser apreendidos. Quais os saberes que são ou não impossíveis de serem refeitos. Criando aí, nesse processo todo, uma hierarquia. Há um filósofo colombiano muito, que é o Santiago Castro Gomes. O Santiago Castro Gomes que é muito bárbara. Ou seja, nós temos que entender que as nossas subjetividades hoje são subjetividades ainda centradas e que produzem valores, posições, perspectivas ideológicas, e que nós, muitas vezes, inconscientemente, reproduzimos exatamente os racismos, os fascismos e as discriminações sem nos darmos conta. Porque, de fundo, a grande questão que nos desafia, enquanto estudantes, enquanto professores e professoras, enquanto militantes de movimentos sociais ou não, é a grande pergunta: para quem que é a história? Serve a história? Perguntas muito básicas, mas fundamentais. A história latino-americana ainda hoje é uma história contada por homens. E se é uma história contada por homens, é uma história de é uma história de temas, de fontes, onde o feminino não aparece. E essa história é marcada por um silêncio que é um silêncio ruidoso. E continua sendo uma história do patriarcado. E nesse sentido, e aí eu gosto de uma questão que é sobre essa história dessas mulheres que a colonialidade do poder produz o que o Boaventura vai nos chamar desse pensamento e prática abissal. E esse pensamento e prática abissal na história latino-americana das mulheres vai construir aquilo que o Achille Mbembe vai chamar de necropolítica nesses espaços coloniais. O que é uma necropolítica? O que
vivemos no Brasil hoje não é políticas de morte? O que acontece hoje na escola, aconteceu hoje na escola em São Paulo? O que acontece cotidianamente no Brasil aqui? Perdemos uma aluna o ano passado, em novembro, vítima de feminicídio, uma aluna de história, grávida de 7 meses. Nós vivemos hoje um processo, não apenas de necropolítica, mas um processo de necromasculinidade, uma masculinidade da morte, absolutamente doentia. E essa necromasculinidade, ela não é ela é uma prática colonial. Porque na Europa, e nós somos historiadores, na Europa, foi preciso que milhares fossem trucidados, mutilados, feridos, destroçados, para que as colônias pudessem existir e sustentar a Europa. Para que se inventassem as nações, as identidades nacionais, foi preciso fazer o quê? Destroçar culturas, identidades de milhares de povos nessa história latino-americana. E o pior, para pudesse existir, foi preciso inocular nas subjetividades de sujeitos do ontem e de sujeitos do hoje o medo, a baixa autoestima, uma imagem ativa e degradada de si mesmo. Quando as caravelas aportam aqui, gosto muito de Otávio Paz, elas não trazem apenas homens em conquista. O Otávio Paz, o nobre mexicano, vai dizer, elas trazem obras de machos. E essa obra de macho trazem consigo as violências, as pedagogias da crueldade, como vai nos dizer Rita Segato, que eu amo muito essa, que hoje, me perdoem, mas eu vejo que é uma das grandes pensadoras latino-americanas, a Rita Segato. Essas pedagogias da crueldade. As caravelas trazem as hierarquias de gênero, trazem o racismo, a misoginia, que é a base da explicação das diferenças hoje, infelizmente. Ou seja, com o racismo, junto com as caravelas, parte mais da metade da humanidade latino-americana passou a ser suspeita de não ser propriamente humana. Indígena torna-se aquilo que o Henrique Dúcio vai dizer o não ser, o não humano. Então, a história americana, esse mandato, entre aspas, que é um termo da Rita Segato, traz consigo um poder sem violência, arbitrário, de extrema violência. Não há uma violação no sentido histórico da história das mulheres. Há uma violação literalmente na carne das índias, das negras. O corpo feminino, você sabe muito bem, que passa a viver em função do quê? De um código, de uma moralidade, de uma tradução do homem branco, europeu, católico. E esse homem branco, europeu, católico, heterossexual, pelo ato violento, classificava o tipo de mulheres. As bárbaras, as violentas, as sem alma, as honradas, as não honradas, e etc. Vocês não notam que esse filme, esse cenário do século XVI, XVII que vem, não é praticamente o mesmo cenário que se transfigura de uma outra maneira, mas com os mesmos, num chamado Congresso Nacional Brasileiro? Quando a pauta é as discussões sobre os direitos sexuais, reprodutivos, as questões de gênero. Ou seja, e dentro desses processos todos, nós, historiadoras e historiadores, trabalhamos muito com categorias de representações, né? Isso está muito marcado na nossa história, nas suas mulheres. Só para citar um exemplo de vários, pessoal, de vários. Por exemplo, todo mundo conhece um pouco a questão da história de Malinche na conquista do México. Ou seja, a Malinche, a figura, é a crônica, na crônica que eu quis do México, a Malinche aparece como a traidora. Porque ela vai assumir uma postura própria, independente do papel. E essa figura imposta a ela como traidora torna a história mexicana
uma marca da misoginia sobre as mulheres que não se enquadram dentro das condutas dos padrões morais do passado e do presente. Durante o movimento chicano, no final do século XX, as próprias mulheres foram rotuladas no México das malinches, as malincheiras. E hoje nós poderíamos aqui com outro conceito que não cabe eu falar. Mas a malincheira é a mulher mal vista. É a mulher que tem que tomar cuidado. Ou seja, ainda hoje a figura de malinche na história mexicana representa a mulher que não se enquadra dentro dos padrões patriarcais de poder. E essas representações seguem, por ter vários exemplos na história latina. Ou seja, a Malinche é tida ainda hoje, as mulheres mexicanas ainda é tida hoje como impura, ou não é? Como aquela mulher não respeitável nesses processos todos. Para citar um exemplo do caso mexicano. Sim, não mexer no microfone. É que você não mexer no microfone, né? Sabe como é que é o italianão, né, pessoal? Mexe lá, desculpe, tá, pessoal? Nessas histórias, ou na história latino-americana, a colonialidade do poder, do saber e do ser passa a ensinarmos que o racismo ensinou a nós, ainda hoje, a termos medo, a desconfiar o diferente, o ser de pele e cor distinta, de hábitos, de identidades sexuais diferentes. Quer dizer, o racismo hoje, na história das mulheres latino-americanas, é essa figura de uma neurose fóbica, obsessiva, que manejou o terror, que praticou o autorocídio, o suicídio do outro. Não como semelhante a si mesmo, mas o outro como ameaçador. O outro que é preciso se desfazer, destruir, não deixar existir. A história das mulheres latino-americanas e brasileiras, ela é inseparável da história do racismo. Nas suas manifestações hoje mais virulentas. E que são essas manifestações que hoje são responsáveis pelos grandes genocídios, os feminicídios que acontecem ao lado ou dentro das nossas casas. Essa sociedade colonial, patriarcal moderna, que inventou a liberdade, foi a mesma que nos trouxe e nos inventou a prisão e a tortura como forma privilegiada de punição. Foi a mesma que atirou milhões de vidas atrás das grades, escondendo-se atrás dos muros, dos quartos, das casas, das senzalas, perpetuando a tortura, perpetuando aí os maus tratos, as humilhações, as execuções. Quando nós falamos de violência hoje às mulheres, nós estamos falando de execuções sumárias na história latino-americana e brasileira. Esse empreendimento colonial fez do corpo feminino esse código, essa tradução, e que legitima as práticas de extermínio. E quando nós falamos nessa história das mulheres latino-americanas, há também, e aí eu dou o segundo passo, há também o afrontamento com o poder colonial e patriarcal. Ao mesmo tempo que as mulheres sofrem o peso da conquista, da colonialidade do poder, do ser e do saber, há também este choque com o poder. E nesse choque, as mulheres produzem outros modos de existência. Inventam outras possibilidades de vida. Rebelam-se a essa ordem, essa lógica colonial. E aí, quando se levantam a essa ordem, essa lógica colonial, elas transgridem, resistem, porque não aceitam mais que esses corpos sejam passíveis de punição. Constroem aí, nessas resistências com o choque ao poder, outras histórias. Outras formas de existir dentro desse cenário.
Eu dava um exemplo hoje no PET, e uma dessas formas de resistência é a dona Damiana, a cacica Damiana, Guarani, lá em Dourados. Há 2 anos ela foi expulsa do território. Vive à margem da BR-116, ela e os seus agregados, 30 e poucas pessoas. E ela resiste ao latifúndio. É uma mulher baixinha, assim, Guarani Kaiowá, mas de uma potência, de uma força de resistência ao extermínio que o agronegócio está fazendo na fronteira com o Brasil, as populações tradicionais. Ela, como mulher indígena, rezadora, ela é miudinha em tamanho, mas ela é firme nas palavras e na postura que adota. E essa firmeza incomoda. Incomoda o Estado, incomoda o prefeito, incomoda o fazendeiro, desestrutura essas relações coloniais de poder. Mais do que nunca na história latino-americana, na nossa história, essa maquinaria, vou usar um termo deleuziano, essa maquinaria de controle que a sociedade brasileira hoje vive, e é uma maquinaria construída pela bancada BBB, né, pessoal? Tá? A bancada da Bíblia, da bala, né, e do boi. Tá? Essa maquinaria de controle, esse mandato de masculinidade defendida a ferro e fogo, tá? Dita o comportamento, ou tenta ditar o comportamento sobre o diferente, sobre as mulheres. Mas a pergunta nós, enquanto historiadores e historiadoras, e que militamos essas causas, qual o lugar, ou melhor, o não lugar desses sujeitos, dessas mulheres, nesses espaços? Como elas resistem nesses espaços? Como elas habitam esses espaços? Como elas pensam nesses espaços? Esses espaços outros, usar o termo do Foucault, dessas vidas infames, tomando também o termo do Foucault, dessas existências infames, racializadas, sempre se colocaram e resistiram contra o poder. Contra o poder. E quando nós pesquisamos a história das mulheres na América Latina, nós vamos aos poucos enxergando, vamos enxergando que essas vidas marginais, essas vidas infames, essas vidas transgressoras que não aparecem na historiografia oficial, que sempre habitavam as sombras, os silêncios, como dizia Perrault, elas tombaram, mutiladas, mortas, porque resistiram. E é preciso, dentre esses tantas narrativas ou documentos dispersos, perdidos, essas narrativas apagadas pela episteme colonial moderna, universalista, que elas lidas, que pudesse aparecer como uma potência por uma possível história outra. Que eu penso que a história das mulheres leva-nos a enxergar que essas mortes que nós testemunhamos no passado e ainda hoje, infelizmente, no presente, são herdeiras de milhares de outros mortos que jazem hoje esquecidos e silenciados nas cinzas dessa história americana em seu labirinto, usar o termo do Otávio Paz. Ou seja, nem tudo que as mulheres viveram como história necessariamente deixou vestígios. Mas nos lugares onde foram produzidos, muitas vezes também esses vestígios não foram preservados. Ou seja, foi a partir do peso da colonialidade do poder, do saber e do ser, que o machismo, a misoginia, as homofobias, essas feridas abertas na América Latina que sangram todo dia, que nós podemos, aos poucos, ir buscando e ir quase que por um palimpsesto, descobrindo-se essas camadas, fazendo com que a gente possa reescrever uma outra possível história. Mas como é possível usando pensar uma outra história? É aí que nós entramos num campo teórico, historiográfico, que eu vejo que é extremamente desafiador, rico, mas também, ao mesmo tempo,
eu digo assim, que há muito a ser pensado e a refletido, que é a crítica historiográfica decolonial. Tá? É pela essa crítica, poucos, essas subjetividades que foram enterradas, esses corpos que foram escondidos. Tá? E ainda esse elemento é uma cessa, que ainda eu acho que é pela crítica historiográfica que nós vamos aos poucos enxergando que esses sujeitos desprovidos de qualquer glória surgissem de tantos mortos e que hoje se fazem ouvir e que hoje continuam, através dos movimentos feministas, das epistemologias feministas, continuam manifestando sua raiva, continuam manifestando sua ação, sua vida, sua desgraça. E aí você vê essa história em seu labirinto. E aí vou dar alguns exemplos. Muitas mulheres no qual a gente nunca ouviu falar. No caso brasileiro, uma Maria Quitéria, é um caso latino-americano, uma Micaela Bastida, uma Manuela Sainz, uma Zude, né? Uma Margarida Alves, uma Marielle Franco. São esses, citando agora, que vão e que vêm entre o poder e as existências, que atravessam o tempo e que produzem um pouco de ruído, um pouco de clarão, e que chega até nós. Essa frase é Foucaultiana. Essas histórias de resistências, dos cuidados de si, são histórias de devires de corpos desobedientes. E esses corpos desobedientes se chocam com o controle estatal, o controle patriarcal da história. E chocando-se, existem. Não existem porque ajudamos de uma maneira inconsciente a encobrir história outra. Os feminismos latino-americanos, e eu já estou indo quase para o finalmente, os feminismos latino-americanos nos ensinaram, e aí eu acho que essa é uma questão que é extremamente importante, que as resistências são linhas desobedientes e que não cessam de variar. Ou seja, se movimentam essas linhas desfazendo acordos estabelecidos, acordos que são canonizados. São essas linhas desobedientes, essas linhas de fuga, que é o termo do Deleuze, que desterritorializa esses corpos, desterritorializa essas subjetividades. E nesse sentido, subvertem os discursos patriarcais de poder, elas reivindicam específicos de serem sujeitos, transpõem, driblam, constroem linhas de fuga, produzem saberes fronteiriços, particulares, locais, regionais. O caso das Hervésias do Paraná, ou as Guaias da minha fronteira. Esses saberes diferenciados, localizados, não são unânimes, mas são politicamente divergentes e nos convocam para uma história outra. É uma história que nos desconstrói nossas maneiras de ler a história. São histórias de mulheres que não aprisionam mais os seus corpos, os seus pensamentos, mas que expande-se por uma outra possível história. Quando, na história latino-americana, essa história outra, forjada pelas mulheres, se dá nessas linhas de fuga, nós vamos aos poucos entendendo que essas linhas de fuga estão subvertendo o poder patriarcal que controla, normaliza. E aí uma coisa muito bárbara, que eu defendo muito e aprendi muito com as companheiras, é que é no desvio da norma que o poder na história das mulheres latino-americanas se torna um poder e que produz uma força capaz de perceber outra forma de vida,
outra forma de resistência. E dentro dessas formas de resistência, as companheiras inventam novas possibilidades de vida. Por isso que eu vejo que nos feminismos latino-americanos, e eu não quero entrar nessa discussão porque eu não sou especialista nisso, eu cada dia aprendo mais com as companheiras que discutem o feminismo, mas os feminismos, no plural, latino-americanos, hoje são mais do que nunca uma prática ético-política que desnuda e evidencia os abismos entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens, e que pontua e que visibiliza as matrizes da construção dessas desigualdades. E que desnuda algo que, para mim, ainda hoje me incomoda muito. Desnuda essa máquina que produz a masculinidade. Denuncia os feminismos, denunciam essa maneira de nós hoje sermos homens. Mostra a nossa produção do rosto homem e mostra como é possível destruir essa imagem desse rosto homem. Esse território dessa masculinidade que também é resultado de um processo histórico, mas é uma masculinidade tóxica. E nos aponta os feminismos, a possibilidade de continuarmos existindo como outra pessoa, um outro ser. Os espaços da história latino-americana, das mulheres latino-americanas, esses espaços subalternizados, racializados, que as mulheres sempre se movimentaram. Sempre construíram saberes a partir de um outro lugar. E construíram um pensamento historiográfico, usando o termo do Boaventura, pós-abissal. E é nesse pensamento historiográfico das mulheres latino-americanas pós-abissal que nos invoca e nos desafia a desconstrução da nossa maneira de ser, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de saber, e que nos questiona, e questiona, acima de tudo, aquilo que a Rita Segato chama do mandato da masculinidade. Nesse sentido, esses movimentos, esses acontecimentos que na história das mulheres latino-americanas vão rompendo aos poucos com aquilo que é estabelecido como correto, como moralmente aceito, como aquela norma geral que rege a nossa vida e que parece que a gente não pode escapar dessa regra e dessa norma geral, ou dessa moral geral. São esses movimentos, são esses acontecimentos que vão marcar a transgressão das mulheres na história latino-americana. E são nesses desvios da norma, são essas heterotopias do desvio, que essas mulheres surgem como potência. É o exemplo das companheiras mulheres negras, afrodescendentes, indígenas, camponesas. Essas companheiras são, antes de tudo, o exemplo prático, histórico, do exercício de um feminismo decolonial. São mulheres que lutam contra as amputações, os silenciamentos e a permanência dessa colonialidade epistêmica, moderna, patriarcal, tóxica. Então, a prática de resistência na história das mulheres latino-americanas revelam que não existe uma utopia. Nós discutimos um pouco isso hoje, quer dizer, vou aqui estar alimentando a utopia. Como se estivesse lá eu vou chegar, é ou não é? Mas a gente não chega lá, porque nós somos herdeiros de um paradigma moderno que nos fez acreditar que os discursos, as práticas na história, pensadas de uma maneira revolucionária, podem nos levar ao fim de toda e qualquer desigualdade social, rompendo aí as estruturas. Esse paradigma moderno ocidental, e também que se casa muito com a ideia cristã
da salvação no paraíso, tá? Vamos ir à busca do paraíso, tá? Passa, tá, a trazer para o cenário real e atual que o feminismo não está lá no paraíso à espera, mas que essas práticas, tá, faz com que nós não esperamos esse vento que vai soprar do paraíso, mas que essas práticas do feminismo nos impulsiona a vencer essa ideia da imaginação, do sonho, tá, para voltar para a Terra, e que nos coloca numa encruzilhada e nos coloca perguntas que fazem nós levantarmos as perdas, as derrotas, os crimes, as lesões, as batalhas perdidas. E o feminismo como prática, como epistemologia, nos ajuda a desentranhar os acontecimentos dessas linhas utópicas adormecidas, no qual nós não vamos buscar. Tá? Ou seja, eu gosto muito de uma frase da Glória Zaldúa. Glória Zaldúa é uma autora mexicana, lésbica, e ela tem uma obra chamada Borderlands, A Fronteira Mestiça, Glória Zaldúa, e ela vai dizer: o feminismo, o feminino, é uma luta de bordes como uma guerra interior. Ou seja, a Zaldúa vai dizer que é preciso romper as fronteiras, tá, que nos fazem nós sermos como nós somos. E a fronteira, a potência dessas práticas vai aos poucos desnaturalizando aquilo que nós pensamos e aprendemos. Então, pensar essa história das mulheres latino-americanas é pensar vou usar um termo, nessas vibrações, nos abraços, nas aberturas, nos tumultos, nesses novos laços que a gente, aos poucos, vai construindo. Pensar uma história das mulheres latino-americanas é pensar exatamente nas matrizes desta maquinaria que produz essas masculinidades tóxicas, doentias e violentas que nos chegam até hoje pela história, pelo dia a dia. Pensar uma história das mulheres latino-americanas é desfazer as amarras engessantes que impedem o pensar e o agir de corpos diferentes. Ou seja, são essas companheiras, esquecidas ou não, na história latino-americana, que vão produzir no próprio desenho uma adiante, sem ser capturada. Uma maneira de fazer uma história potente, porque são corpos insubmissos, são corpos que abalam, como diz a Butler, são corpos que pesam na história. Nesse sentido, pensarmos a história das mulheres latino-americanas, uma história outra, como uma história de resistência, é também pensarmos ferramentas capazes de desestruturar e abalar a dominação masculina. Essa matriz maldita, heterossexista, esse arquétipo de masculinidade, essa maneira ainda hegemônica de sermos homens, que mais do que nunca hoje, sustentado pelo exercício da força e do poder, e que, por outro lado, são esses feminismos situados, é o feminismo latino-americano, os feminismos latino-americanos, também que revelaram, por outro lado, essa masculinidade corroída, doente, condenada pelo fracasso escolar. Esse homem, essa masculinidade caída no alcoolismo, essa masculinidade que é atravessada pela violência, pela prisão, pela guerra, pelos caminhos da morte. Essa necromasculinidade. Nós aprendemos com epistemologias
a desfazermos da condição de masculinidade hegemônica tóxica, que todos nós estamos imbuídos e imbuídas. E experimentar outramentos pautados no respeito, na empatia, na sensibilidade, na equidade, na negação do poder. Nós aprendemos com a história das resistências das mulheres na América Latina, no Brasil, a criar linhas de fugas que fissurem essa condição de machismo hoje, que é sinônimo de fascismo. Nós aprendemos com as epistemologias feministas situadas, a história das mulheres na América Latina, a desrostificar este rosto homem cis, branco, moderno, colonial, como vai dizer a Sueli Ronick. E buscarmos um termo que eu ando ultimamente pesquisando, um termo deleuziano, e buscarmos um devir mulher. O devir mulher encontra maior potência quando produzida de forma coletiva. Realiza-se essa masculinidade no encontro, que afirma, a partir de agenciamentos coletivos, a produção do respeito, de relações éticas afirmativas, que desfaz as relações de dominação em mim, na família, no trabalho, na mesa do bar, na universidade, na escola, em casa, etc. Então, finalmente, podemos dizer que as práticas de resistência na história das mulheres foram, e mais do que nunca hoje, são fundamentais para a criação de outros espaços para viver, outros espaços para pensar, espaços que não foram ainda capturados pelos dispositivos modernos coloniais do saber e poder. As resistências na história das mulheres latino-americanas, nesse caso, penso eu aqui, nos nossos GTs de gênero, né, Dampu, nos espaços da pós-graduação, nos movimentos, laboratórios, nos PETs, enfim, são mais do que nunca um gesto e uma prática ético-política, uma potência política, que no interior das diferenças nasce como uma forma, como uma ferramenta de desconstrução da forma de como nós nos enxergamos no espelho. Penso, e aí só falta mais uma página, tá, pessoal? Penso que compreender esses espaços e seu potencial libertário não apenas permite a auto, mas reafirma práticas que sempre foram, na história das mulheres latino-americanas, o reflexo de uma arte revolucionária, inventiva, e dentro das possibilidades, um grande marco de resistência. Ou seja, são essas práticas femininas, feministas, são esses acontecimentos que nos trazem até nós uma outra maneira de pensar. Porque esses acontecimentos são devires, são movimentos e trazem consigo a possibilidade de mudança dentro de um pensamento e de um sistema hegemônico, colonial, patriarcal, moderno. Assim, essas poucas palavras, e a modo de conclusão, eu quero dizer que eu penso que a gente tem que se colocar o desafio de um devir mulher. É uma categoria deleuziana, que o devir mulher é, na verdade, uma forma de pensarmos de como nós sairmos dessa condição misógina, opressora e falocêntrica. O devir mulher não é uma imitação. O devir mulher é exatamente, no plano molecular, um campo de possibilidades, de desconstruções daquilo que nós somos hoje. Ou seja, nesse sentido, pensarmos
um devir mulher é pensarmos um princípio ético. E nesse princípio ético, nós construir outros modos de existência, outros modos de reexistência, inventando outras possibilidades de existir sem ser capturados pelo sistema moderno, colonial, patriarcal que nós vivemos hoje. Ou seja, nós precisamos, no nosso campo da historiografia, da história, pensarmos aquilo que o Deleuze coloca como um pensamento nômade. Uma história que possa tratar do passado, como vai dizer o Durval Muniz, com toda uma capacidade inventiva, um pensar historiográfico indomado, como as mulheres assim sempre o fizeram, um pensar e agir feminino levado a sério, mas que não perambula nos espaços tradicionais, mas que perambula em espaços outros, do não oficial, do instável, do não visível, do condenável, do proibido, do não aceitável. Então, pensar a história das mulheres, do passado e do presente, é, mais do que nunca, penso eu, criarmos outras possibilidades, outras necessidades de encarar e ler o mundo e pensar. Acima de tudo, nós estamos aqui hoje porque estamos, diretamente ou indiretamente, comprometidos e comprometidas em combater aquilo que produz esses lugares e posições diferentes de poder, racializadas de poder, como toda e qualquer opressão e dominação em seu conjunto. E nós estamos dispostos e dispostas a enfrentar nós mesmos, se for necessário. Estamos nós dispostos e dispostas a enfrentar o monstro que ajudamos a criar. E esse monstro que habita em nós. A história das mulheres, então, pensada por esse olhar, penso, e aí uma encruzilhada, chegando ao final, é, enfim, uma desbravadora de caminhos. Fissuras, saliências, torna-nos revolucionários, revolucionárias, conectando-nos, conjugando-nos, reinventando-nos como sujeitos da história, com autonomia para além da moral, da opinião e dos poderes e epistemes que nos produzem. A história das mulheres, penso nessa perspectiva, é um desafio e ocupa dessa forma esse lugar impróprio, tolerado, conquistado. É uma história que escorrega pelos momentos da história, mas é através do fio de Ariadne que conduz as nossas vidas e as nossas memórias por esses caminhos, nesses labirintos até então inexistentes. Penso que é nessa potência do inexistente que precisamos reencontrar o sentido do acontecimento, de uma fuga, de uma linha, de uma fissura, e que nos leva a uma ruptura. Para isso, precisamos recusar as supostas evidências das epistemes hegemônicas. Penso, analisando definitivamente, que é estar disposto a viajar sem sair do lugar, imprimindo movimento ao pensamento, possibilidade de vidas outras, espaços outros, masculinidades outras, histórias outras. É fazer existir, pessoal. Viver. É reexistir. É insistir na potência de que a história das mulheres outras, avança firmemente,
sendo desejada, necessária e, acima de tudo, humanizadora. Essas são as minhas inconclusões. Muito obrigado. Acho que agora, parabéns pela instigante, mobilizadora reflexão, né? Mexe com a gente, né? Parabéns pela exposição. E a gente agradece e acho que esse é o espaço que nós tanto reivindicamos, né? Pergunta, de questionamento, de reflexão, de desorganizar as coisas, pensar de novo, né? Mas vamos abrir, então, né, para um momento de diálogo, um momento de conversa. Acho que há tempo para isso, a gente pode fazer. E a gente abre, então, para aqueles que querem falar, querem perguntar. Né? Enquanto talvez não apareça a questão. Não? Sandro, muito fantástico, assim, a sua fala, acho que me instigou muito, me inquietou, parabéns, uma alegria ter você aqui. E questões epistemológicas do próprio dos feminismos, né, e dos feminismos latino-americanos, e aí eu acho que talvez o grande singular que se possa traçar sobre esses feminismos na América Latina é a ideia de rompimento com a noção de essência do que é feminino, né? Ou seja, como se existisse um modelo de feminilidade, porque justamente quando se coloca ou quando se colocam essas outras, né, a mulher indígena, a negra, enfim, se rompe com a ideia do feminino único, ou seja, do modelo de mulher, né? O que é ser mulher? Existe, né? Existe escrita feminina, existe memória feminina, quer dizer, não se sabe, né? Não dá para se dizer que há essa essência. Eu acho que, em termos assim epistemológicos, de uma caminhada acadêmica, a gente vem avançando muito, mas toda a sua fala me inquietou no sentido assim, e esse momento histórico em que vivemos no Brasil? Porque eu, como feminista, e como uma feminista da universidade, como uma feminista muito mais acadêmica do que até militante, se é que se pode ter essa divisão, mas às vezes me sinto assim, me cobro assim, eu estou adoecendo com esse país, nesse momento histórico. Então, eu queria ouvir você, porque eu sei que você tem uma militância muito grande, você tem uma trajetória junto com movimentos sociais e tudo mais, né? Quer dizer, como podemos explicar, porque o que eu sinto é assim, que não há uma compreensão social da relevância de estudos de história das mulheres e de estudos de gênero para a sociedade em geral, sabe? Como podemos nos fazer entender e qual é o nosso papel nesse contexto histórico específico que estamos vivendo. Se você podia refletir um pouquinho mais com a gente sobre isso.
Boa noite. Alô? Um pouco rouca, senão eu viro assistente social, não sou historiadora, estou de intrusa aqui. Trabalho no juizado sobre essa questão do machismo tão violento. No Brasil, para isso, identifica aqui na nossa história que você pudesse falar para a gente. E os tempos que a gente vive, será mais um entrave ou seria mais um momento de resistência para as mulheres? Sim. Só vou passar uma pergunta que veio do EAD também, não sei se agora ou passo depois. Acho que pode ser agora, né? Eu quero agradecer as perguntas e dizer que estão me ouvindo, pessoal? Tá? A Georgiane é a minha grande angústia. Eu faço, e como eu falei no início, eu me coloco sempre mais como mas eu sempre estou muito mais numa posição de escuta dentro desses processos todos. E na história do Brasil, o que nós vivemos hoje, se nós vamos avaliar um pouco em fenômenos mais latino-americanos, e aí nós discutimos um pouco isso ano passado na Claxo, em novembro, na Assembleia da Claxo, com o GT Feminismos na América Latina, e eu ouvia muito das companheiras argentinas, Uruguai, do Chile, da Guatemala, do México, da Costa Rica, que esses fenômenos, os fenômenos do feminicídio, das violências do Estado contra o corpo, os corpos femininos, os corpos trans, em grande parte é uma nova readequação do capitalismo liberal sobre o corpo das mulheres, em várias instâncias. Não nas instâncias mais do ponto de vista educativo, mas do moral religioso, das políticas públicas e do Estado. A Rita Segato, numa conferência, ela vai dizer que esse mandato patriarcal, ele é a essência do Estado que nós estamos hoje. O nosso Estado, as instituições no qual nós participamos, elas estão imbuídas deste mandato histórico colonial moderno patriarcal. Ou seja, como fazer para você desconstruir e romper com esse mandato? Essa é a grande questão e a grande encruzilhada que estamos colocando. E eu ouvindo muito no campo das companheiras feministas, várias discussões acaloradas, ouvindo. Algumas, por exemplo, defendem que teríamos que, ou que as mulheres deveriam mais do que nunca entrar no Estado, seja através da representação política, pelo voto, etc., e tentar, pelo Estado, aos poucos, rompendo com esse mandato, que é histórico, que é colonial, e aí por diante. De um olhar também feminista, eu ouço que o Estado,
com as suas biopolíticas e seus tentáculos, coopta essas subjetividades de igual maneira, porque não basta ser mulher deputada para você ter uma postura de defesa às mulheres. Olha o caso, está gravando, da pessoa que nós conhecemos que exerce um cargo hoje no país de ministra. Ou em nossas cidades, por exemplo. Entendem? Ou seja, eu vejo que é um momento histórico onde nós precisamos pensar que as nossas velhas estratégias e as nossas velhas ferramentas de intervenção, então, aprendemos pela história, não estão mais surtindo efeito dentro desse cenário, que é um outro cenário bem diferente. O pessoal mais novo aqui acho que não viveu isso, mas que eu vivi, você viveu. No final dos anos 80, ou não é? Início dos anos 90, que era um outro cenário do ponto de vista de produção historiográfica, enfim, acadêmica, na perspectiva que nós ainda hoje defendemos. Hoje é um cenário completamente diferente. E é um cenário que eu não tenho leitura muito nisso, tá, pessoal? Mas é uma pessoa muito pessoal minha. Mas que as esquerdas, ou pseudo-esquerdas brasileiras, não conseguiram ler esse novo cenário. Entender essas novas subjetividades que são produzidas e que são colocadas como subjetividades que vão aos poucos controlando esses corpos. Essas formas de pensar e de caminhar e de ver. Por N hoje, essa questão do avanço significativo de um tipo de religiosidades no Brasil e na América Latina, que são religiosidades vindo pelas neopentecostais, mas não só evangélicas, a própria Igreja Católica, enfim, que vai aos necropolítica nesses espaços. O que é a bancada evangélica no Congresso Nacional ano passado, foi esses últimos 2, 3 anos, e o que é que foi, e que vai ser, por exemplo, agora. Porque eles estão legitimados por um poder do Estado usado nesse contexto. E vocês estão notando, é uma coisa que eu não tenho, né? Quem sabe vocês possam estar lendo outras perspectivas, mas vocês estão notando por aquela deputada, que eu não posso falar o nome, de Santa Catarina, de um novo tipo de feminismo. O que chamam do feminismo conservador. De um negócio desse. Parece uma coisa, é um ciborgue, né, pessoal? É algo completamente híbrido, impossível você enfim. Ou seja, as pautas históricas do próprio estão sendo cooptadas por um discurso que é extremamente fascista, também dado por mulheres. Em defesa de certos bastiões que na história da história das mulheres, dos movimentos feministas, já era dado como muito tempo. E isso está voltando em cena, e de uma maneira forte, muito bem articulada. Por isso, a grande questão é o que nós vamos fazer, alunas e alunos, da encruzilhada. Eu estou nessa crise, como digo, essa crise. Mas uma coisa, não é que eu não tenho certeza de nada, mas uma coisa que nós não podemos mais usar as velhas. Nós temos que começar a pensar outras formas de existir, outras formas de existir. Assim como outras formas de existir, quando se choca com o poder, de existir história. É o momento de nós, agora, também pensarmos outros fios que nos conduzam, quem sabe, à saída desse labirinto. E que atravessa um pouco essa política abissal que está se colocando no Brasil. Quer dizer, é muito complicado. Eu acredito muito nos pequenos espaços hoje, nas pequenas intervenções muito mais
pensadas estrategicamente, é ou não é? Claro que, como é que nós vamos desprezar, né, pessoal, a Nenhuma Menos na Argentina, aquela multidão verde maravilhosa, potente, é ou não é? Revolucionária. Mas eu estava na Argentina conversando com as gurias, desculpa o termo, tá? Mas assim, as gurias, né? E o Francisco, que foi uma decepção minha do Francisquito, sabe? O Francisco ligou para os senadores pessoalmente, porque passa a lei do aborto no Congresso, mas não passa no Senado. Okay? Mas por que não passa? O Francisco liga pessoalmente para a grande maioria dos senadores argentinos, que são homens, católicos apostólicos, para que não passe, e perdeu-se por poucos votos, a questão da grande movimento na Argentina. Mas estão articuladas. Os desafios estão como pensarmos essa. Eu gosto muito do meu amigo que pediu lá do Deleuze, eu gosto muito dessa questão de pensar o rizoma. Nós precisamos pensar a nossa forma de existir como rizomas, que interconectam. Eu falava hoje no PET que, claro, os feminismos que são extremamente e que nos ensinam a cada dia questões que são muito maravilhosas, por outro lado também os feminismos estão se compartimentalizando. Olha, feminismo negro não se mistura. Cadê? É ou não é? Eu não sei aqui, mas lá na UFGD as gurias não se misturam, é ou não é? O que é isso? Claro, temos que pensar as nossas situações, os nossos pequenos espaços, as nossas próprias características, né? Mas também quando a pauta e o monstro é um só. Não é? O monstro, eu não sei, é um desafio complicado sendo colocado e que está nos fragmentando cada vez mais. Não sei, são preocupações que eu tenho, não sei se você comum comigo, Eugênia, mas são questões que eu me preocupo. Né? Então, que meu querido lá pergunta dessas escrituras decoloniais e como fazer, por exemplo, essa outra escrita. Claro, eu usei um pouco de Deleuze no texto porque é alguém que me dá algumas respostas para algumas situações e algumas inquietudes historiográficas que eu não sou filiado a pensador e corrente nenhuma. É o que eu falava, a pior coisa é você ter teu filósofo de cabeceira e dormir com ele que nem uma Bíblia. Aí você fica cego. Pelo menos eu defendo isso. Né? Mas o que o Deleuze vai dizer? Que o que é o hegemônico é o devir homem. O devir homem é o maior. Sempre foi o hegemônico. E ele fala que o devir mulher como menor, como potência menor, é a grande força que habita dentro do maior e que tem essa potência da erupção, do desmantelamento. Agora, como um bom filósofo pós-estruturalista, o Deleuze não vai te dar resposta, como dá, por exemplo, mas como algumas correntes de pensamento na história davam respostas para soluções, por exemplo, da opressão do trabalhador e da trabalhadora, da destruição do capital. O Deleuze não faz isso. Ao contrário, ele te deixa completamente, coloca você numa centrífuga. Dessa outra escrita, o que é a escrita na história das mulheres? O que foi a escrita por uma Virginia Woolf, por exemplo? O que é a escrita para a nossa maravilhosa, que o ano passado, Academia Machista de Letras, não dá a ela a cadeira, que é a Conceição Evaristo? O que é a escrita? Essa outra escrita para Conceição Evaristo é um exemplo claro de uma narrativa e de uma escrita canonizada brasileira dentro da Academia Brasileira de Letras, que autoriza que escrita ou não é considerada importante no cenário literário brasileiro. É ou não é? Então, eu penso que essa... E o Robson colocava aí, por exemplo, da experiência deles, das mulheres herveiras, é ou não é? Elas podem não escrever,
mas elas têm a experiência do cotidiano, do saber ancestral, de como lidar. Não é apenas um saber técnico, que tem sentido, que tem vida, que tem memória, que tem subjetividade, que tem os modos de saber. Então, eu eu vejo que essa questão da decolonialidade é uma questão que eu estou lendo e cada vez eu fico mais em crise. Quer dizer, é uma outra perspectiva que eu acho que temos que também. Vamos jogar a escola de análise no lixo? Claro que não. Não é. Mas a própria Perot vai dizer: a escola de análise foi sempre uma escola de homens que produziu uma história masculina. Não é? A Perot vai dizer isso. E nós viramos muito o nosso rosto. Nós não conhecemos nada da vizinhança. Nós não conhecemos nada além. Não é? Nós somos e não dialogamos com os vizinhos que também têm uma história colonizada. Não sabemos nada. Muito pouco. Alguma outra literatura, não é? Mulheres poderosas no Brasil. Quer dizer, você pega um livro didático e você não vê uma escrita ou uma narrativa feminina sobre a independência brasileira. Parece aquela bobagem lá. Qual é o nosso papel de história quando você não enxerga as mulheres, sejam negras, indígenas, que nunca existiram na história política brasileira? Ou a história política é uma história simplesmente sacar
E isso, bom, eu vou me entender. Isso me revolta, porque nos revolta, nos incomoda. É algo complicado. Sim. Eu não tenho resposta, pessoal. Quando você está bem feliz, tá? Acho que tem que fazer uma segunda. Agora, yes, né? Eu acho que é. Mas, se você puder vir à frente, porque ele está sendo sem microfone. Sem microfone. Fala, vamos falar. Boa noite, agradecer a oportunidade. Como outro colega também falou, não é a área de pesquisa, mas tenho função de trabalhar com feminismo, pesquisando a psicologia social algo. Para mim, vai ser interessante, porque eu acho que é uma perspectiva que, na minha visão, poderia ser mais explorada justamente para alcançar novas formas de viver, etc. O professor falou agora um pouco, numa das respostas, um pouco do que eu queria perguntar, que é sobre criança da universidade. Eu queria que o professor falasse um pouco sobre isso na perspectiva de formação, porque seria no curso de história, por exemplo, os nossos cursos de história, eles são completamente coloniais, né? A história vai de partidos, etc. E eu acho que é uma discussão interessante, porque a universidade, o povo que trabalha muito bem, são também aspectos desse colonialismo. Então, como fazer esse colonialismo se virar para aprender, então pensar uma nova forma de universidade, uma nova forma de curso de história, que utilizar aqui a expressão do senhor, que é destruir essa estrutura. Obrigado. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Eu também vou colocar a pergunta. Quando você está falando, na verdade é a forma como eu estou lendo também. Tá? Como estou lendo a sua exposição, né? A história das mulheres seria uma história como as mulheres? É a pergunta. Ele bota a boca de ela só. Como é o nome do nosso colega lá? Matheus. Estão ouvindo, pessoal? Sim. Olha, Matheus. Eu vejo que essa pergunta que você faz é a nossa grande encruzilhada. É a nossa grande encruzilhada. Hoje, dentro do campo historiográfico, nosso espaço aqui lá da PGD, aqui, etc. Eu vou dar um exemplo. Eu vou mostrar como a gente pode ir identificando, que é um processo muito lento. Porque nós sabemos que os campos do saber também são campos de disputa de poder curricular. Qual o currículo, qual a disciplina, ela pesa menos ou mais dentro do campo do seu lugar. E aí é uma batalha que ela é uma batalha numérica. Porque são disputas de campos epistemológicos dentro da academia. Agora, se nós estamos abertos e propensos a entendermos que a própria historiografia, hoje, não é mais possível construí-la, pensá-la, se você não agrega todo esse espaço, toda essa produção rizomática que vem de outras áreas do conhecimento, que são desconstruídas a partir
partir de outras perspectivas, seja decolonial, seja feminista, enfim, ela seja... Nós acabamos reproduzindo aquilo que o próprio Aventura, que muito bem cita, coloca e critica. Estamos referendando esse pensamento abissal, essa epistemologia ainda eurocentrada. No caso da FGD, quando eu coloquei que é mais necessário, em pleno século XXI, termos no currículo de todos os cursos uma disciplina que articulasse as questões de gênero, da diversidade, e que pensasse a partir das grandes áreas de conhecimento. Essa perspectiva, esse campo do conhecimento, eu quase fui inchado. Como a medicina vai pensar as questões de gênero? Como a engenharia mecânica vai pensar questões de gênero e a diversidade étnico-racial ou, enfim, as entidades sexuais? Como a biologia vai pensar isso? Ou como a arquitetura vai pensar isso? Como se não houvesse produção, muitíssima produção, dentro desses campos, a partir desse grande eixo articulador que é dentro dessa área. O que fizemos no curso de História? Pelo menos temos uma disciplina, que é a historiografia, História das Mulheres, que está no rol das obrigatórias. E várias eletivas que dialogam com isso. E a historiografia, História das Mulheres, ela vem exatamente para introduzir um pouco a historiografia tradicional. Onde estão as mulheres no período clássico? Quem são as mulheres no período clássico? As filósofas. Aonde estão as mulheres no medievo? Só existiu bruxa, queimadas pela Inquisição? Onde estão as mulheres na modernidade? Estão atrás do Kant, do Rousseau? Aonde está o livro de Gaulle, na Revolução Francesa? Quem é essa que implode com os girondinos, os jacobinos, os companheiros jacobinos, que fazem perder o pescoço? Aonde está a Rosa Luxemburgo, no contexto de virado do século XX, no movimento operário alemão? O movimento operário alemão é de homens marxistas. O Bastião, a Rita Segato tem uma frase para chupar. Já que o patriarcado não conseguiu fazer a revolução, vamos nós, mulheres, fazer. A Rita Segato fala isso. Quando eu leio a Michel Telot e discuto o Marx, portas adentro, absolutamente complicado. Não vou jogar a teoria do Marx no lixo, mas vou ler o Marx a partir do espaço privado. Por isso que as esquerdas hoje não conseguem. Muitas esquerdas ou movimentos não conseguem ter nos seus quadros mulheres empoderadas e potentes que são propositivas e que votam no material. Então nós podemos fazer isso. Os espaços nossos são esses espaços. Mas temos que cuidar também porque uma história não é também uma hegemônica, porque aí você acaba... Ela é mais uma história, mas ela está colocada como os outros estão colocados. Sabe? E nós temos que... O DA tem que discutir isso, o DA. O DA tem que discutir isso, a POS tem que discutir isso. Pessoal, para nós, pelo menos, minimamente aqui, que são espaços ainda que nos pertencem e que temos ainda liberdade de cátedra, podermos falar e podermos pensar, Vamos ver o que vai acontecer. Enfim. Então, eu digo, eu não fujo do Brasil, tá, pessoal? Não fujo. Depois que eu aposentar, eu tenho e daqui a pouco essa nova que fugir do Brasil pega, Como é que vai fugir aquela professora do ensino médio do Brasil, que trabalha com o fundamental que trabalha essa questão de gênero, coitado, ou coitado que trabalha com isso? Vai fugir do Brasil? Não vou fugir nada.
Nós temos que sermos criativos e enfrentar o monstro dela e sair da lagoa. Ou do Planalto, né, pessoal? Porque eu gosto muito do Quixote. No Brasil, nós vivemos hoje um quixotismo. Vou pegar a literatura agora. Tá? Você sabe muito bem sobre o Quixote. Então, no Brasil, se inventam dragões que não existem, não. Achando que os moinhos, né, pessoal? Se inventam dragões, se imagina. E aí eu saio combater os dragões imaginários. Então, acho que nunca fomos tão quixotescos como hoje no Brasil. E aí tem um detalhe. Dom Quixote não tinha e não fumava fotografia. Pessoal, era lá na Luzia em 1900 e pouco. Tá, pessoal? Ok? Temos que combater essas questões. Como fazemos isso? Enfim. E o caso do Robson é um bendito afastamento do tempo, um bandido porque é uma história com as mulheres, ou uma história das mulheres. Esse é o grande debate hoje, O que a Perrault vai dizer quando ela pensa história das mulheres no circo? Foi aquele grande desafio da Michelle Perrault que eu vou vir, né? Dos 5 volumes. Ou seja, naquele período, era importante sim marcar. Marcar isso. Porque os arquivos não mostram as mulheres, as fontes não mostram as mulheres, vamos usar as nossas ferramentas e vamos tentar descobri-las. Se for a pergunta dizia, Só que hoje, uma história com as mulheres, penso que para fazer essa pergunta nós teríamos que desuniversalizar a história. Para resistir com as mulheres. Você que me entende, né? Isso, exatamente. O que é? Aí você vai saber o que é o saber histórico? Como se define o saber histórico? Quem produz esse saber histórico? Esses discursos que legitimam o saber histórico. São as sabe? É a grande encruzilhada também da própria Copa do Celular, para chegar, eu acho que isso vai ser ideal, mas para chegar nós temos que desconstruir os temas. E aí, por isso que o Juliano coloca que essa questão mais do decolonial também seria uma possibilidade, porque você entra para uma outra entrada, uma outra toca. Uma outra toca. E você não sei. Ok? É isso? Eu posso ir no padrão? Mais alguma pergunta? Não comentário?